Estamos saudando a todos os irmãos e amigos do Portal EBD com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta é a leitura diária do sábado, dia 13 de novembro de 2021. Estamos no quarto trimestre com o tema O Apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a Igreja de Cristo. A lição de amanhã é a número 7, Paulo, o plantador da igreja. A nossa leitura bíblica de hoje está em Atos 26, versículos 14 e depois o 19. O título dado para essa leitura foi A Verdadeira Motivação para a Missão. Está escrito assim, versículo 14. E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava, e em língua hebraica dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. Versículo 19. Pelo que, ó rei Agripa, não foi desobediente à visão celestial. Muito bem. Paulo foi o maior missionário que já existiu. Essa é uma verdade já conhecida por nós. A grande questão é, por quê? Por que Paulo foi para a missão? A resposta a essa pergunta tem de esclarecer a motivação, essa é uma palavra-chave, a motivação do trabalho missionário feito pelo apóstolo. Acreditamos que a motivação de Paulo era seu amor por Cristo. Não é? Esse amor o constrangia o doutor dos gentios. Constrangia tanto a ponto de Paulo reconhecer que anunciar o evangelho era uma obrigação. Constrangia tanto a ponto de Paulo não ter sua vida por preciosa, a ponto de Paulo querer que as pessoas de sua nação fossem salvas, todas elas, a ponto de Paulo combater o pecado e ensinar a doutrina por meio de suas cartas, a ponto de Paulo ser embaixador de Cristo em cadeias. O amor de Paulo por Cristo constrangia tanto o velho apóstolo a ponto de ele, Paulo, afirmar que porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que deva escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. Ou seja, continuar vivendo. Né? Eu li Filipenses 1, versículos 21 ao 24. Esse amor incluía sua chamada ministerial, como é o entendimento do comentarista da revista. Notamos que Paulo tinha então a motivação correta. Isso é essencial, meus irmãos. Ter a motivação correta para aquilo que fazemos é essencial. Veja que Jesus, quando censurou os fariseus, que eram os religiosos da época, né? Lá em Mateus 23, esses religiosos faziam coisas, praticavam ações aparentemente corretas, como orar, como dizimar, por exemplo, né? Porém, Jesus ali em Mateus 23, Jesus censura a atitude deles, porque a motivação dos fariseus estava errada. Então, o meu ponto aqui é que a motivação tem que ser a correta. E Paulo foi missionário com a motivação correta. Ele amava Cristo. Dessa forma, vemos que uma pessoa não pode, repito, não pode se tornar um missionário
porque tem de fugir de escândalos sexuais em seu país de origem, por exemplo. Não, é a motivação errada. Uma pessoa não pode ser missionária porque pagava um dizimão na sua igreja de origem, porque era amigo do pastor, porque era filho de pastor, porque era um profissional mal sucedido, um profissional incompetente, aí então viu que não tinha nenhuma profissão para ele, então vamos para a missão. Não, também. Alguém não pode ser missionário porque não queria trabalhar, porque queria dar uma educação de primeiro mundo aos seus filhos, dependendo do país para onde vai, porque queria dar uma vida financeiramente estável para a sua família, porque não deu certo na política partidária no seu país de origem, porque gosta de viajar, ou porque não queria se sujeitar a seus líderes e pastores locais, e aí então vai para a missão, porque ali vai ter um reino, né? Não. Então, são exemplos dessas coisas que não podem ser a motivação para alguém se tornar um missionário. Nada disso, nem outra coisa semelhante, podem ser a motivação para uma pessoa ser enviada como missionário. Não! A motivação não pode ser errada. Missionário tem que seguir o modelo de Paulo. Nós vimos o modelo de Paulo. Então, que Deus levante mais pessoas com a mesma motivação do velho apóstolo. Amém?